Bom dia, Igreja de Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos para glorificar a Deus. Isaías 55:6 diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esta é a nossa oportunidade de nos aproximarmos de Deus através deste culto. Então nós convidamos a você para que se concentre naquilo que Deus tem a falar para você neste culto. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Isso significa que Ele está próximo de você, está pronto a te abençoar, quer te abraçar, quer te curar, quer restaurar a tua vida. E só Ele pode fazer isso. E a melhor coisa do mundo a se fazer nesta terra é viver na presença do Senhor, buscando de todo o coração, glorificando, exaltando, como temos o privilégio de fazer nesta manhã. A palavra de Deus diz em João 3,16, um versículo famoso, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o versículo que resume todo o Evangelho, né? É o amor de Deus sendo manifestado de maneira infinita e gloriosa. E além disso, o que a gente pode aprender nesse único versículo? Deus amou de tal maneira, a motivação de Deus ao dar foi o amor. E essa deve ser a nossa também. Deus deu. O amor de Deus se tornou em uma atitude de doação. Ele deu, não apenas deu, Ele deu o seu único e precioso Filho, né? Ele deu o melhor que Ele tinha. E essa também deve ser a nossa atitude. E Deus deu por um motivo específico, que foi recuperar a humanidade e dar a salvação. O ato de dar, como gesto profundo de amor e fé vigorosa, é a chave para as nossas vidas. E Deus, Ele deu sacrificialmente. Foi o único filho, foi um sacrifício. E eu quero te falar, o plano de Deus sempre funciona. Então, aprendendo com esse versículo, eu quero que você separe o seu dízimo, a sua oferta nesse momento de fidelidade e generosidade. Pai, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o teu povo e que cada pessoa possa se derramar, assim como o Senhor deu o seu único filho, que nós possamos entregar aquilo que é de mais precioso nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Boa noite mais uma vez, vocês estão aí? É um dia de muita alegria, né? Vocês estão vendo que a piscina, tem uma piscina aqui, não é pra gente nadar, né? Mas é porque haverá um batismo aqui. E é uma alegria aqui conosco, mas com certeza é uma alegria no céu. E não só o batismo, mas a gente juntou duas coisas numa só. E hoje também haverá a apresentação das crianças. Crianças serão apresentadas ao Senhor, a Deus, nesta noite. Então eu queria que você segurasse essa alegria no seu coração. E desde já, contemplasse isso. São vidas, são pessoas que foram alcançadas, são famílias que estão sendo alcançadas pela palavra de Deus e principalmente pelo amor dele. Amém? A gente queria deixar uma mensagem para vocês hoje. É uma mensagem mais curta, porque como eu falei, a gente vai ter, né, 2 momentos especiais. Mas é uma mensagem que tem a ver com a apresentação das crianças. Na verdade é uma mensagem que tem a ver com família. Tem a ver com a família que Deus nos colocou e nos mostrou na Bíblia. Essa mensagem, ela não só, ela vai trazer muito mais sentido para a apresentação das crianças, mas como vai, com certeza, e eu creio nisso, trabalhar em nós, que somos pais, que somos mães, que somos filhos, que poderemos ser pais um dia. Então, eu queria que você se colocasse de pé para a gente orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nos colocamos na sua presença, Pai, buscando ao Senhor, buscando a sua palavra, porque nós cremos que o Senhor tem uma mensagem para nós, tem uma mensagem ao nosso coração, e a Bíblia tem algo para nos falar nesta noite. Então fique à vontade entre nós, Pai, que o seu Espírito Santo venha falar conosco, venha transformar as nossas vidas, venha mudar o nosso destino e venha fazer de nós parecidos com o Senhor e mais próximos do que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se assentar, querido. Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Vocês estão vendo aqui eu e a Natália, a minha esposa. Quem vai pregar, né? Por que um está com o microfone e ela está ali? A gente quis trazer uma mensagem juntos, porque a primeira coisa que eu queria deixar para vocês nessa noite é que Deus deixou sim algo sobre família. E o que representa a família, como Gênesis colocou, é um homem e uma mulher. A igreja, querido, a igreja de Cristo, ela serve para que a gente possa se unir. A igreja serve para que a gente possa ter uma comunhão. Mas a igreja de Cristo serve para quê também? Para desfazer mentiras. A igreja de Cristo serve para desfazer mentiras que são colocadas, que não tem nada a ver com o plano de Deus para as nossas vidas. Então, se tem algo que representa a família que Deus colocou e sempre planejou para nós, é o que você está vendo aqui. É um homem e uma mulher, no qual o homem não é mais importante que a mulher, e nem a mulher menos ou mais importante que o homem, mas a união dos dois representam Deus, porque a criação do homem, generalizado, homem e mulher, ela é dupla. Primeiro Deus criou o homem, depois Ele criou o homem, macho, e a mulher, fêmea. Então a união mostra a semelhança de Deus, e a união representa a família que Deus tem, e o plano que Ele tem para as nossas vidas. Não tem nada diferente disso.
Essa é a mensagem e essa é a verdade para as nossas vidas. Então, quando a gente vem apresentar uma criança, a gente vai apresentar uma criança que um dia nasceu de uma união de um homem e uma mulher. Seja qual for, o homem e a mulher nasceu, veio à vida. Essa primeira parte que eu queria deixar para vocês do plano de Deus. Não vamos deixar isso de lado, não vamos nos esquecer. Você que é homem e mulher, você que já é pai, já é mãe, você tem um papel. Você, homem, tem um papel que só você pode exercer. Você, homem, representa algo que só há em você. E você, mulher, também representa algo que só tem em você. Você é insubstituível. Não tem como a gente se colocar e fazer algo. Os dois têm um papel. Quando a gente apresenta filhos, nós apresentamos filhos de um homem e de uma mulher. Eu não apresento um filho que é da mãe, sabe? Não, eu apresento um filho que o homem entendeu e reconheceu como pai dele e a mãe também. A primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer o que os filhos representam em nós. Salmos 127, do versículo 3 ao 5, diz o seguinte: os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem, cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Filho é herança, querido. Filho não é peso. Filho não é sofrimento. Filho não é motivo de diminuir a sua vida e o seu tempo. Filho não é motivo de diminuir o seu dinheiro. Filho é herança do Senhor. O filho representa algo que tem a ver com multiplicar a Deus no mundo. O que ele disse é: multipliquem. E multipliquem em quem? A minha imagem e semelhança. Quando a gente tem filhos, nós multiplicamos a Deus pelo mundo, espalhamos Deus pelo mundo. Isso representa filho. Isso é sinônimo de ter filhos. Nada diferente disso. Não caia na mentira de que filho vai diminuir você. Pelo contrário, ele vai expandir a sua vida. Ele vai eternizar o seu viver. E vai eternizar o viver deles pelo mundo. E não só um filho, tá? Mais de 1, 2, 3, 4, 5. O que Deus permitir. Não caiam em verdades que não são verdades para a sua vida. Não resumam uma dádiva e uma herança em algo que tem a ver com finanças. Porque herança, querido, quando alguém deixa herança para outra pessoa, esse alguém espera o quê? Que quem recebeu a herança acabe com a herança? Destrua a herança? Ou multiplique a herança? Ou pelo menos preserve a herança? Deus nos dá uma herança, que são os nossos filhos. E a gente pode multiplicar esse viver e esse plano perfeito e maravilhoso que há dentro de você. É isso. São essas as verdades. E eu queria fechar a minha fala dando o exemplo de um homem e de uma mulher. Dando o exemplo de uma família que mudou as nossas vidas. O exemplo de José e Maria. Sabe por quê? Quando a gente fala de filhos, normalmente a gente fala assim: esse é meu filho, aquela é minha filha. E a palavra meu filho é algo muito forte. Vocês perceberam quando uma pessoa fala assim, ela fala com força: ele é meu filho, ele é meu filho. Só que quando a gente entende somente que ele é nosso filho, esse meu filho pode carregar coisas e adereços que nem sempre são benéficos para nós. Como assim?
esse meu filho pode muitas vezes representar algo que tem a ver com você, somente, que tem a ver com uma realização pessoal, por exemplo, que tem a ver com você realizar sonhos que você tinha, que não conseguiu e realizar nele, que tem a ver com outras coisas que não tem a ver com o propósito de Deus em ter filhos. Então, quando eu falo de José e Maria, eu falo de um casal que recebeu um filho. Mas olha como eles receberam esse filho. Mateus capítulo 1, versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Eles adotaram Jesus. Quando a gente fala de ter filho, quando a gente tem filhos, eu queria deixar uma mensagem de adoção para vocês. Eu queria deixar uma mensagem de que você não só tem um filho que é seu, mas você adota um filho que é de Deus. José e Maria receberam um filho, receberam alguém que tinha uma história para ser cumprida, e receberam de coração, e não só receberam, mas assumiram um papel de pai e de mãe. O que José fez, exatamente o que ele tinha que fazer, e não só aqui, dando o nome de Jesus, mas em outros momentos, se você for continuar lendo, quando ele vai para o Egito, quando ele volta do Egito, José representa e faz exatamente o que ele precisava fazer como pai. Em nenhum momento ele se ausenta da figura da paternidade, mas sempre tendo e sabendo que era um filho do Deus vivo. Quando temos um filho, eu tenho um filho, meu filho Davi, a minha filha Maitê, nós acreditamos que eles são nossos filhos, mas eles são filhos de Deus, e isso traz uma responsabilidade, querido. Nós adotamos eles, e vamos criá-los da melhor maneira possível, mas tendo a certeza de que Deus tem um plano para a vida deles. Isso traz duas coisas: elimina o peso e elimina a irresponsabilidade. Elimina o peso por quê? Porque, querido, não adianta você achar que se você fizer tudo certinho, não adianta você achar que se você seguir aquela cartilha, o seu filho vai fazer e ser exatamente o que você quer que ele seja. Porque o filho seu é um filho de Deus, que Deus tem um plano para ele. E ele, como um filho de Deus, como Deus tendo um plano, ele pode assumir e tomar decisões que são inerentes a tudo que você ensinou ele. Eles têm uma história. A gente crê, a gente ensina, a gente apresenta eles a Deus. Mas algumas decisões, a gente ora para que se encontrem aos planos de Deus para a vida deles. Então não tragam peso. Se você é pai e já é mais velho, e você reconhece algumas escolhas ruins dos seus filhos, não se culpe. Por isso, elimina essa culpa. Se você acha que você tem que fazer tudo, sabe? Se você tem medo de algumas coisas que os seus filhos podem fazer, não tenha medo, não é isso que Deus tem para nós. Faça o que Ele fala para você fazer, e creia no plano de Deus para a vida do seu filho.
E elimine também a irresponsabilidade, que é criá-los distante de Deus. Afinal, vocês estão criando alguém que não é só seu filho, é filho do Deus vivo. Não atrapalhe o que Deus tem para a vida dele. Não declare palavras que não são as palavras de Deus para a vida dele. Não fale coisas que não pertencem a ele. E não pese sobre ele. Nada que não seja o que Deus tem para ele. Mas ensina ele no caminho de Deus. Ensina ele nas verdades que Deus tem para a vida dele. E com muita responsabilidade, guie ele. Você que é pai, e eu posso falar principalmente para os pais, assuma a responsabilidade de ser pai. Assuma o seu papel. José assumiu o papel dele claramente. Deu a direção. Fez o que tinha que fazer. Não abdique. Não se retire. Não fala assim, olha, tem que ver o que tu tem que fazer com essas crianças aqui, ó. Fala com a mãe. Vai falar com a sua mãe. Sabe aquelas conversas assim? Precisa marcar um médico para o seu filho. Precisa apresentar seu filho lá, tal. Os filhos são do pai e da mãe. Não abra mão disso. Porque ninguém vai fazer o que você, pai, pode fazer na vida da sua família. José fez o que ele tinha que fazer. Maria fez o que ela tinha que fazer. Amém? Amém. E pensando na mãe, né? A gente tentou dividir entre pai e mãe, né? Paternidade e maternidade. A maternidade e a paternidade, elas custam um grande desprendimento para a gente, físico e mental. Até porque nós, humanos, demoramos muito tempo para nos tornar adultos. Então, para a gente se desprender e deixar que a gente se torne adulto, há um desprendimento muito grande dentro da gente para acontecer. E existe um paradoxo emocional dentro daqui das mães. Quantas são mães? Quantas vão ser mães? Amém? Existe um sentimento misturado aqui, né? Entre força e fraqueza. Entre apego e a coragem de deixar ir embora, deixar crescer. É preciso ser muito forte para assumir esse papel, para dar colo, para dar o seio, para gerar, para parir e para deixar ir embora. Tem que ser muito forte, não tem, gente? Tem que ser muito forte. E o feminino materno é potente. É força pura, bruta. E essa mãe que fica aos pés de Jesus, que é Maria, ele falou aqui da figura representada por José. Eu queria falar da Maria no momento em que Jesus está sendo crucificado. Se vocês lerem lá em João 19, 25, tem uma partezinha bem pequena, assim, é um versículo muito curto, que fala o seguinte: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, e Maria Madalena. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe. E aí, eu tento imaginar a Bíblia, né? Eu tento fazer uma cena, como se fosse um filme, para tentar entender. Vocês fazem isso? E eu penso no filme de Jesus, quando eu lembro disso. Quantos lembram da cena que Maria está olhando Jesus ser crucificado? E como é que ela está? Ela não está olhando assim, de canto, aquela dor. Mas é como se essa mulher que olha para Jesus, que é essa mãe, que é essa mistura de sentimento, tivesse dizendo com os olhos: eu estou com você na sua dor.
Então existe uma mulher dentro de cada mãe que, apesar do vínculo profundo, sincero, grande, existe um sentimento que respeita a solidão de cada ser humano que sai da gente. E se você não chegou nesse lugar ainda, é preciso chegar. Porque cada ser humano, existe um lugar dentro de cada ser humano que é só dele, que ninguém chega. Existem coisas que a gente vai passar na vida que a gente não vai conseguir entrar dentro do outro. Tem um lugarzinho na gente que é só nosso. E quando eu vejo essa mãe, essa mulher olhando para Jesus, e se compadecendo, e sentindo a dor, porque quem é mãe sabe o que é, né? Quando o filho tem alguma coisa, o que a gente sente? Né? A gente fala, nossa, podia ser em mim. Né? Não quer, a gente não quer. A gente quer a dor dele em nós. Mas é preciso entender que há um lugar separado de nós mesmas. Quantos então estão entendendo o que eu estou falando? E ser mãe é amar incondicionalmente, é ser essa mãe, esse papel de mãe que Maria foi para Jesus, porque a Maria gerou Jesus, Maria viveu a maternidade. Para Maria estava sendo muito difícil ver Jesus ali. Assim como para nós, quantas coisas a gente passa com os filhos e como dói dentro da gente. Mas ser mãe é carregar a culpa de não ter sido muito boa tantas vezes. Ser mãe é carregar o sentimento de não ter feito algumas coisas, ou de ter feito demais. Mas eu queria levantar 3 palavrinhas, que esse olhar de mãe, essa maternidade, e dividir com vocês. A primeira palavra é culpa. Você como mãe, ou futura mãe, ou uma mãe que já tem filhos grandes. Muitas vezes você protege demais, evita dor, evita que seu filho sinta dor, evita que o seu filho se frustre, evita que seu filho chore. E muitas vezes a gente carrega esses medos dentro da gente. E a gente tenta de todas as formas poupar os nossos filhos de sentir dor. E muitas vezes a gente se ausenta do nosso papel. Existe o grupo de mães que protege e não deixa nada acontecer. Um arranhão é uma grande coisa. Parece que a gente vai morrer. E existe a mãe que se ausenta do papel dela. Porque às vezes ela está repetindo a mesma história que ela já viveu. E essa mãe que está repetindo precisa se encarar. E você que protege demais, precisa se encarar. Precisa olhar para você e ver em que lugar você está como mãe. Outra palavra que eu queria destacar é o amor. Porque o amor é tão grande, toma tanto conta da gente, que a gente cria um mecanismo de controle. E um mecanismo de perfeição. Uma expectativa dos nossos filhos. A gente não quer deixar eles errarem, né? A gente tenta de todas as formas poupar. E muitas vezes nossos filhos não experimentam uma desestabilização. E eles não têm recursos. E eles crescem sem recursos emocionais, porque eles não têm recursos, eles não sabem. A gente sempre protegeu, a gente sempre controlou, a gente sempre poupou. E eles crescem, eles não sabem resolver problemas. E a gente tem um fator dentro disso que às vezes a gente precisa mostrar para os nossos filhos a nossa desestabilização. Os nossos desentendimentos. Porque nós não somos perfeitos. Eles não podem crescer com a ideia de que a gente é perfeito.
Mas eles podem olhar como é que a gente faz quando a gente se desentende. Como é que faz para resolver? Olha só como que meu pai e minha mãe resolvem os problemas deles. Ou seja, nós vamos dando recursos para eles encontrarem respostas, encontrarem saídas, eu falo muito isso. Às vezes a gente poupa, a criança, ela não sabe como fazer, como resolver, ela não tem inteligência emocional, ela não sabe o que fazer. E a outra palavra é a frustração. Né? São 3 palavras muito presentes dentro do nosso papel de mãe. Culpa, amor e frustração. E essas frustrações têm a ver com essa dificuldade que a gente tem de deixar os filhos se frustrarem e encontrarem outras alternativas na vida deles. E a gente estar ali de apoio, dando apoio, mostrando, ensinando, mas entendendo, assim como Maria entendeu, que apesar de amar tanto e de querer tirar a dor de Jesus, ela precisava entender que aquele era o caminho dele, que aquele era o propósito dele. Eu sei que muitas vezes a gente sofre porque a gente sabe que aquilo não é o propósito dos nossos filhos. E às vezes isso traz dor. Mas nós temos em Deus as respostas, o alívio, e nós intercedemos por eles. Mas a gente precisa entender que há uma distância entre o que eu gostaria, o que eu queria, que o meu filho fosse, que o meu filho fizesse, que o meu filho estivesse, para aquilo que ele se torna. Porque há o propósito de Deus na vida dele. Amém? E eu queria hoje que Deus curasse as nossas mães da culpa, talvez de medos, de repetições de histórias. E que você, mesmo que você já tenha sido mãe há muito tempo, que Deus trouxesse um óleo de alegria sobre a sua vida, de um dever cumprido, de que você conseguiu transferir para os teus filhos aquilo que Deus deu a você como herança. Amém? Claro, os pais também. E uma última coisa, é preciso ter coragem para sermos imperfeitos como pais. Porque a gente não é perfeito. E é preciso ter coragem para assumir isso. Que a gente não vai saber tudo, que a gente vai falhar, que a gente não vai acertar em tudo. E a gente tem que se livrar desse peso. A gente tem que se livrar, porque a gente é só condutor desses seres humanos que Deus colocou nas nossas mãos para guiá-los para a vida. E a gente tem que ajudar eles a ir em frente. A gente tem que dar coragem. A gente tem que encorajar. Ontem, eu estava aqui e a Ana Liz, não sei nem se a Aline está aí, a Ana Liz ficou comigo um bom tempo, saiu comigo de carro, fui buscar a Maitê, estava aquela chuva, ela foi conversando comigo, né? Quem conhece ela sabe como que ela é. E ela foi falando para mim, eu tenho várias experiências para te contar. E ela tem 6 anos. Deus já falou muitas coisas para mim. Aí eu, verdade, né? Aí eu fui deixando ela falar. E ela foi contando e foi dividindo comigo. E aí chegou aqui, coincidentemente, tinha um rapaz aqui que quis tirar os matinhos aqui da frente, né? E aí ela estava de olho, ela estava incomodada, ela vinha falar comigo e ela falava assim, você já deu o dinheiro para ele? Você já deu o dinheiro para ele, né? E no carro, antes disso, eu falei para ela assim, eu falei, olha, Deus deu um dom para você. Você tem um dom e você precisa usar esse dom. Porque Deus dá dons para nós. E ela já tem um dom revelado. E eu falei para ela, lá na igreja, quando você perceber alguma coisa, quando Deus falar com você, quando você precisa falar com as pessoas. Porque você é uma mensageira, você é uma profeta. E aí,
passou. Aí quando a gente chegou aqui, aconteceu a situação aqui do rapaz, e ela estava ali junto comigo, e aí ele estava ali tirando, ela, você já deu dinheiro, ele já acabou. Aí eu ia lá, ele não tinha acabado. Aí ela vinha de novo, viu, ele já acabou, você já deu dinheiro? Não, ele ainda não acabou. E a gente ficou ali junto, acompanhando. Quando chegou no final, a hora que fechou aqui, ela chegou em mim e falou assim, você vai lá e fala uma coisa para ele. Você fala para ele vir aqui na igreja que a gente quer orar por ele? Aí eu falei assim, tá bom, eu vou falar. Aí depois eu pensei, falei, não, eu vou falar para ela ir comigo, né? Eu falei, você não quer ir lá comigo? Falar com ele? Mas o que eu vou falar? Ué, o que você está falando para mim. Aí ela falou assim, não, eu não tenho vergonha de falar. Eu falei, então tá bom, então que tal se a gente fosse lá e você orasse por ele? Tá bom, pode ser. Aí a gente chegou perto dele, perguntou o nome dele, e eu falei assim, olha, a gente tem uma pessoa especial que quer fazer uma oração por você, você aceita? E aí ele sim, ele pegou, se ajoelhou até, e aí ela começou a orar por ele, falou várias coisas, e depois ficou pregando para ele, falando que ele tinha que ter fé, e não sei o quê, e ele falava coisas, ela falava mais coisas. Mas assim, o que tem a ver, né? O que tem a ver é que a gente precisa ajudar esses seres humanos que estão nas nossas mãos a serem aquilo que eles vão ser. Tudo bem, ela tem um dom profético, amém, mas seu filho pode ter outros. Pode ser outra coisa, você precisa encorajar. Você precisa ajudar isso a nascer dentro deles. Não atrapalhe aquilo que Deus já colocou na vida dos seus filhos. Muitas vezes nós, como pais, não aceitamos aquilo que o filho tem. Quantas vezes a gente olha para o filho e a gente queria que o filho fosse diferente? Ai, queria tanto que o meu filho fosse quietinho, ficasse sentadinho, prestando atenção. Aceita aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Amém? Feche os seus olhos. Queria orar pelos pais, pelos futuros pais, pelos pais que já são mais velhos. Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, e eu sei que a Sua palavra é viva, Sua palavra é eficaz, e ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E eu sei que somente a Tua palavra e o Teu Espírito pode falar conosco. Então eu entrego, Senhor, cada um de nós aqui como pais mais velhos, futuros pais, que o Senhor venha com óleo, curando as nossas feridas, os nossos medos. O medo de errar, o medo de ser imperfeitos, o medo de frustrar nossos filhos, mas que o Senhor alinhe agora os nossos corações ao seu coração, Pai. Que cada um aqui sejam pais, segundo o teu coração. E que nenhum de nós, Senhor, possamos atrapalhar a obra linda que o Senhor tem na vida dessas crianças, desses adolescentes e desses adultos que já estão nas nossas vidas. Por isso, Senhor, revela no coração de cada pai, de cada mãe, qual é a necessidade, qual é a mudança, qual é a repercussão disso na vida deles, Pai. E que a partir de hoje, eles possam ter o entendimento, a sabedoria e a direção certa para seguirem sendo pais segundo o teu coração, Pai. Perdoa as nossas falhas. Perdoa se até aqui nós temos atrapalhado, Senhor. Mas nós não queremos. Nós estamos entregando, porque sabemos que essas crianças são heranças do Senhor. Nós te louvamos e te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 E com isso a gente vai dar seguimento e a apresentação das crianças. Então, o que a gente vai fazer aqui? Simplesmente a gente vai consagrar as crianças a Deus. Então, assim, só para tirar, às vezes pode ter algumas dúvidas na igreja, o porquê de fazer isso, o que significa isso? É um ritual religioso? Não, não é um ritual religioso. Não substitui o batismo, por exemplo. O batismo é algo que tem a ver com você crer.
tem a ver com você entender o seu propósito, o que Deus tem para você, o amor de Jesus, você crer e ser batizado. E isso uma pessoa mais adulta consegue fazer, consegue ter a noção do que Jesus fez e faz em nossas vidas. Então não substitui o batismo. E também não livra, simplesmente nós vamos consagrar e beleza, está livre do mal, Deus te abençoe e acabou. Não. A apresentação tem a ver com a gente entregar para Deus, dizer, Deus é seu filho amado. Nós entendemos isso, nós entendemos a responsabilidade. E nós assumimos um compromisso de guiá-los e ensiná-los à luz da Bíblia e os seus caminhos. Nós assumimos um compromisso de demonstrar para eles o seu amor no dia a dia. E também a igreja assume um compromisso com cada criança que vai ser apresentada aqui, reconhecendo e acolhendo para a igreja. A Annalise foi apresentada um dia. A Annalise está na classinha, ela é ensinada pelos professores, alguém ora por ela, os pais ensinam, é um caminho a ser seguido. E quem conduz esse caminho? Os pais. Você pai e você mãe. Então o início de tudo, perante a igreja, a gente apresenta, a gente declara algo, a gente profetiza e faz isso publicamente. Amém? É isso que significa o batismo, a apresentação das crianças. Então eu queria chamar aqui as famílias, tá? Os que vão ser apresentados e as famílias. O pai e a mãe, e tem até dois filhos da mesma família. Eu queria chamar aqui primeiro a Aloíse Bétio da Silva, com o seu pai Diego Henrique da Silva, e a sua mãe Graziele Bétio da Silva. Pode vir aqui à frente, por favor. Pode subir aqui. Queria chamar também aqui, uma salva de palmas, gente, pela vida da Aloíse. Pode subir aqui, pode subir aqui. Queria chamar também Miguel Garcia Donanzan, com o seu pai Rafael Donanzan e a sua mãe Mariana Garcia Donanzan. Uma salva de palmas também para a vida dessa família linda. Gostaria de chamar também aqui acima Mateus Milanês de la Rosa, seu pai pastor Hugo de la Rosa e a sua mãe pastora Ana Paula Milanês de la Rosa. Por favor, uma salva de palmas. Vai enchendo aí que é bastante criança. Queria chamar também o Pedro Miguel Pedroso Matos da Fonseca, com o seu pai Pedro Miguel Matos Mota da Fonseca e a sua mãe Jaqueline de Camargo Pedroso da Fonseca. Uma salva de palmas para ele. E por último, a família maior. Maia Fernandes Simões e Ravi Fernandes Simões. Os dois vão ser apresentados junto com seus pais que estarão juntos. Henrique Simões de Souza e Thaís Alves Fernandes Simões. Podem vir aqui acima também. Uma salva de palmas para essa família. Geração eleita de Deus, que Ele é amado, que Ele é livre, que Ele é tesouro particular de Deus. São palavras que são da Bíblia, são verdades da Bíblia para a vida deles. E você vai profetizar e vai declarar isso em nome de Jesus. E pode declarar mais coisas que Deus tocar o seu coração, mas eu gostaria que todos, os pais e as mães, declarassem e fizessem esse momento diante de Deus em nome de Jesus. E a igreja pode declarar também, profetizar sobre a vida de cada um aqui em nome de Jesus. Declare que Ele é amado, declare que Ele foi desejado, que Ele é aceito do jeito que Ele é. Declare sobre Ele e profetiza sobre Ele que eles terão dons. Profetize dons pela vida dele. Declare que o caminho dele
se encontrará com o caminho do Senhor. E que as asas de Deus estarão sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus por isso, em nome de Jesus. Agora eu gostaria que todos os pais, a gente vai colocar algumas promessas aqui, porque a apresentação das crianças tem a ver com o compromisso dos pais perante a igreja, um compromisso de criá-los no caminho de Deus. Então eu vou colocar algumas falas aqui, eu gostaria que todos assumissem essa responsabilidade. Assim como quando a gente casa, a gente faz uma cerimônia religiosa e a gente assume ali perante todos o casamento, eu gostaria que todos vocês, pais e mães, assumissem algo diante de todos. São promessas profundas e eternas. Na presença de Deus e dessas testemunhas, prometem criar esta pequena criatura no temor de Deus e guiá-la em todo o conhecimento do caminho do Senhor diariamente. Você declara sim de voz alta. Prometem instruí-la para que conheça a Cristo como seu Salvador pessoal. Prometem que no que depender de vocês, darão a esta criança um exemplo excelente e piedoso da vida cristã. Apresentam esta criança em solene, sincera dedicação e consagração a Deus. Prometem criar essa criança na doutrina e ensino da palavra de Deus, na prática diária da oração. Prometem ajudá-la a formar o caráter cristão e a fazer tudo o que for possível para criar um ambiente que sirva de exemplo de devoção a Deus. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora pelas crianças. Então eu queria que a igreja se colocasse de pé. Antes da gente apresentar, nós vamos orar por eles. Cada pai, cada mãe, ore e declare sobre a vida deles. Em nome de Jesus, estenda a sua mão aqui, igreja. Nós colocamos essas crianças diante do Senhor e essas famílias diante do Senhor, Pai. Declaramos que eles pertencem ao Senhor, Pai. E apresentamos eles diante do Senhor. Para que o Senhor venha não só guardá-los, Pai, mas para que o Senhor venha trazer sobre eles a sua presença, Pai. Que o Senhor venha trazer sobre eles os seus caminhos, Pai. E que o Senhor venha guardar cada passo que eles darão, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Guarda cada família aqui representada, Pai. Guarda cada pai, cada mãe aqui, guarda a mente e o coração, que o Senhor não só encha-os da sua presença, Pai, mas dê palavras e sabedoria para criá-los no caminho e na doutrina do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, para a sua honra, para a sua glória, em nome de Jesus. Agora eu vou pedir para que os pais, juntos, levante os seus filhos diante de Deus, em nome de Jesus. 1, 2, 3 e foi. Uma salva de palmas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que lindo, que lindo. Isso representa algo no mundo espiritual que marcam essas vidas. A gente tem um presentinho agora da igreja para cada um deles, para cada uma das crianças, que representa talvez o melhor e o maior ensinamento que a gente pode dar para as crianças, que é a Bíblia. Então sempre quando faltar algo para falar para o seu filho, busque na palavra, que tenho certeza que Deus vai colocar algo no seu coração, para guiá-lo, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a vocês, que te dê graça e paz para todos, e que te conduzam no caminho de Deus, em nome de Jesus. Filhos são bênçãos, filhos são heranças do Senhor, nada diferente disso, e é uma bênção, é uma oportunidade, espalharmos Deus pelo mundo, em nome de Jesus. Uma salva de palmas mais uma vez a Deus, por essas vidas, em nome de Jesus. Pode sentar onde você está. Para a gente encerrar lá em cima, esse culto maravilhoso, esse tempo sobrenatural de consagração a Deus, a gente procede agora para o batismo nas águas. Nós temos duas pessoas, dois filhos amados voltando para casa hoje, eles serão batizados, eles já receberam essa palavra,
Mas só para a gente ficar todo mundo na mesma página, a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. É por isso que a gente não batiza enquanto não se crê, não se tem consciência. Quem crer e for batizado será salvo. O próprio Jesus procurou João Batista à beira do Jordão e falou: eu vim para ser batizado. O batismo é uma doutrina verdadeira, fundamental, cristã. E batismo, a palavra baptismo significa mergulhar, submergir. Por isso não existe batismo por aspersão. Por isso também que a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. A fé mais o batismo leva à salvação. Então quando eu me batizo, escolho crer em Jesus e ser batizado, eu digo, eu morro para mim mesmo e nasço de novo em Cristo Jesus. Esse é um tempo de alegria, a banda vai começar a tocar uma música aqui. Nós vamos já chamar as pessoas que vão batizar. Cadê a pastora Natália? Vem cá, pastora Natália. Eu e o pastor Zé Ricardo vamos ficar aqui embaixo. Vem cá, Zé. Glória a Deus por esses pastores maravilhosos. Obrigado, Zé. Obrigado, Natália. Bom, quantos são felizes porque há festa nesse lugar hoje? Amém. Vamos lá então, vamos começar. As famílias, amigos que quiserem vir aqui, podem se aproximar, tá bom? Vamos lá, Rodrigo Aparecido Veiga. Cadê as palmas, gente? Mistério que não posso entender, quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Veja o Filho de Deus, leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Pedro Miguel Matos Mota da Fonseca. Que amor tão grande.
está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Oh, Santo Espírito, teu reino eu quero ver. Oh, Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande Fica em pé, fica em pé, fica em pé. Fica em pé. Aplauda, 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 aplauda. Glória a Deus! Que alegria! Que alegria! Que alegria! Que alegria! Uau! Glória a Deus! Querido, a piscina está aqui. Se alguém mais sentir, quiser passar pelo batismo, fique à vontade. É só sair do seu lugar e vir aqui na frente. Tá bom? Se as crianças quiserem nadar, pode pular na água, tá bom? Brincadeirinha. Graças a Deus. Quantos são felizes nesse lugar? Aleluia. Que noite boa, que noite boa. Olha que coisa linda isso aqui. É muito amor, muita presença de Deus. Graças a Deus por isso. Bom, a gente chega ao final de mais um culto. Como eu disse, os cultos em dezembro são todos cultos especiais. Semana que vem nós temos mais um culto especial com a apresentação dos nossos novos membros da Nova Estação. A semana que vem, aliás, preste atenção, é o último domingo de culto do ano. Porque na outra semana, estou pingando, gente. Na outra semana, o nosso culto é no sábado, dia 17. O nosso especial de Natal às 6:30 da tarde, tá bom? Beleza? Não falte, esteja aqui. Quem está aqui pela primeira vez hoje, antes da gente encerrar o culto, deixa eu te ver, levanta a sua mão. Se você está aqui pela primeira vez, fica com a mãozinha levantada, nós vamos entregar um presente para vocês. Fica com a mãozinha levantada, que bom que você está aqui, que bom que você está aqui. Coisa boa. Coisa boa. Nós vamos entregar um presentinho para vocês. Vocês são muito bem-vindos. O plano que Deus começou na vida de vocês, lá no dia que vocês nasceram, antes mesmo da fundação do mundo.
Ele não terminou. E Ele tem algo muito grande para vocês. O que vocês viveram aqui hoje não é algo a esmo, não é por acaso. É para vocês. Vocês tinham que estar aqui hoje. Portanto, bem-vindos não só à nova estação, mas bem-vindos a um novo tempo, a uma nova estação na vida de vocês. Aqui, Rafa, 2 pessoas aqui na frente. Bruna, obrigado, obrigado. Uma salva de palmas para esses nossos queridos. Coisa boa. Coisa boa. Faz assim, ó, para você receber agora com as suas 2 mãos. Pai, muito obrigado por esse tempo, esse culto maravilhoso. Muito obrigado por essas crianças que começam agora uma nova jornada no Senhor. Obrigado por essas novas criaturas, essas novas vidas que foram batizadas e que vêm como novo homem em Cristo para uma nova vida. Obrigado, Senhor, por cada membro, por cada familiar, por cada amigo, por cada companheiro, por cada pessoa que se reúne nesse lugar. É tudo do Senhor, é tudo para o Senhor, é tudo com o Senhor. E eu te peço, no nome de Jesus, abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa, Senhor, as pessoas que se moveram até esse lugar. Que todos saiam daqui tocados pela faísca do fogo do Senhor. E que essa semana seja uma semana de lembrança de que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Que a tua palavra é grande, que teu Espírito é motivo de alegria e vida em nós. Obrigado, Senhor, que nós possamos te agradecer e te adorar em toda circunstância. Nós te adoramos, Senhor, e pedimos, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, uma semana abençoada e cheia da presença de Deus. Um beijo, família. Vão com Deus e até domingo. Tchau. Queridos irmãos, mais um culto ao nosso Deus, mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Mas eu quero te convidar para o próximo domingo você estar presencialmente conosco na Nova Estação Church. Temos aprendido que o lugar de Deus operar milagres de uma maneira mais propícia é quando nós estamos reunidos em adoração ao Senhor. A experiência da palavra online, do culto online, é maravilhosa, mas nada se compara com estar juntos, comungando com os irmãos, das experiências de um com o outro, e todos juntos, com os ouvidos abertos, com os corações abertos, experimentando o Senhor no culto presencial. Então eu convido que você, no próximo domingo, às 18h30, esteja conosco na Nova Estação Church para juntos glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém?